Olá, muito bom dia a você que acompanha mais um capítulo deste Mundo Corporativo aqui na CBN. Nosso convidado hoje é o engenheiro, psicólogo e consultor de empresa Héctor Rafael Lizondo, mestre em qualidade pela Unicamp, doutor em engenharia de produção pela USP e autor do livro Mudança sem Catástrofe ou Catástrofe sem Mudanças, liderando pessoas para o processo de mudança, lançado pela Uninove e Casa do Psicólogo. Professor Héctor Lizondo, muito bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, Milton. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Professor Héctor Lizondo, levando em consideração a dinâmica empresarial das empresas modernas, isso não exige que as empresas estejam constantemente num processo de mudança? Ou seja, as mudanças não estão acontecendo sempre? Sim, Milton. A mudança é uma questão permanente da empresa e da condição humana também. A evolução tem a ver com mudança. Se não há mudança, não há evolução. Mas as empresas identificam isso na sua corporação, dentro do seu corpo, de que essas mudanças realmente estão acontecendo? Ou às vezes tem a ilusão de que essa mudança ela só ocorre por decreto? Eu me inclino mais a pensar que a maior frequência está na segunda de suas opções. Normalmente as empresas identificam que a mudança está sendo feita por decreto, ou seja, nós vamos mudar a partir de hoje? É uma das coisas que mais tenho notado, não é? A perspectiva mais notada por mim foi essa segunda. E isso é um erro. Eu diria de que esta é uma questão de falta ainda de percepção da dinâmica da mudança. É uma espécie de falta de compreensão da condição de transformação. E eu fico imaginando que se a própria empresa não tem essa percepção, o seu corpo de trabalhadores e de funcionários não deve estar devidamente preparado para essas mudanças. Claro que não. E o que se faz para se desenvolver esse trabalho dentro de uma corporação? Em primeiro lugar, há inúmeras posturas, inúmeras alternativas, e esse tema vem sendo tratado desde longo tempo por inúmeros estudiosos, inúmeros pensadores. A minha visão consiste em um trabalho de transformação individual e às vezes grupal, que começa pela direção e logo se transfere também às pessoas que fazem o seu trabalho no dia a dia. Este trabalho consiste em dar-se conta, que é o tema central que tem a ver com o livro, perceber a necessidade e reconhecer de que o caminho seguido pode não ser o definitivo e sempre é necessário pensar em outras alternativas. A empresa tem de ir para o divã? Eu não diria ir para o divã, porque isso tem a ver com um tratamento clínico, que não é a minha proposta, mas sim uma possibilidade de reflexão em um âmbito muito mais profundo do que estamos acostumados. Normalmente, a partir de sua primeira pergunta, a gente tende a ver que nas empresas existe uma ideia mais ou menos formatada de uma mudança como algo planejado, algo más, como podemos dizer, algo más organizado de una forma exacta o objetiva. En realidad, a mudança ela tem uma profunda componente emocional e, portanto, nem sempre é previsível. O que a minha experiência me ensina é que é necessário propiciar as condições para que a mudança aconteça como um insight que as pessoas percebam e uma disposição de elas pretender se transformar. Ou seja, são condições subjetivas e aí por isso são mais difíceis de serem trabalhadas e identificadas? Sim, efectivamente, são condições subjetivas. Porém, essa subjetividade que nós falamos em um indivíduo ou em indivíduos isolados, pode se transformar também em uma subjetividade ou em uma mentalidade grupal, no qual um grupo adopta essa perspectiva de um insight novo e parte para uma transformação através do próprio grupo. O seu papel dentro da empresa é dar clareza a essa discussão? Em geral, sim, mas também auxiliar a possibilidade de que as pessoas possam dar aquele pulo que significa um grande desafio na vida delas, ou seja, abandonar algo que é conhecido, porém às vezes não confortável, para partir para uma situação nova que é insegura e também desconhecida. De que maneira essa sua experiência em duas áreas aparentemente muito diferentes, engenharia e psicologia, colaboram exatamente no sentido de fazer com que essas empresas possam ter a percepção necessária para as mudanças? Isso também representou uma evolução para mim, Milton.
como engenheiro, eu tratei sempre de perceber a organização e as ações próprias da organização como se fossem programáveis e dentro de um contexto do exato, do objetivo, do planejado. E eu, naturalmente, como a maior parte de meus colegas engenheiros, me sinto confortável quando você pode prever e planejar coisas. No entanto, a minha experiência me fez notar que não acontecem as coisas nesse campo mais, digamos, asséptico e descontaminado. As coisas acontecem na fronteira entre aquilo que não é previsível e aquilo que você pode prever. Não estou dizendo de que nós estejamos em uma empresa pensando em que só existe irracionalidade, mas também não estou afirmando, porque nunca vi isso, que só exista racionalidade. Nós normalmente trabalhamos em uma fronteira na qual se interceptam as duas questões, se misturam. E é necessário estar preparado para responder à mensagem objetiva e à mensagem emocional. Para ser mais claro, eu aprendi que existem duas lógicas, a lógica da razão e a lógica da emoção. Se a gente só se atém a uma delas, a gente fica com um panorama incompleto e corre quase uma certeza, digamos, não corre, mas está quase certa a possibilidade de errar. Em que momento o senhor identificou ou decidiu fazer essa migração da engenharia para a psicologia? É uma coisa curiosa que tem a ver com minha história. Quando trabalhava como engenheiro em uma empresa de alta densidade tecnológica, ela fabricava metais de alta densidade tecnológica, nós, os principais executivos, fomos a Japão para aprender as teorias da qualidade. Naquela época, anos 80, não existia muita reflexão ainda sobre o instrumental próprio da qualidade. Então eu estudei em Tóquio e em Coreia também. Um dos professores, a quem conheci apenas por umas horas em Tóquio, disse umas palavras que marcaram a minha trajetória e marcaram esse futuro, e talvez seja por isso que estou aqui conversando com você, Milton. Ele era o professor Kamikubo e ele falou assim: vocês ocidentais, quando pretendem fazer uma mudança, chamam a pessoa que vai a conduzir a mudança, vão explicar todas as vantagens e desvantagens que terão, ou as dificuldades que irão encontrar no caminho, irão a tentar mostrar para ela o que acontece se a mudança não é aplicada, quais são as desvantagens, as dificuldades e quais os perigos de aplicá-la, etc. E quando vocês terminam de explicar exaustivamente, vocês indagam a pessoa: você entendeu? E disse Kamikubo: é possível que outro responda que sim, que entendeu, até porque ninguém gosta de passar por tonto. Mas, mesmo que tenha entendido, não quer dizer que ele esteja convencido. O convencimento vai muito além do entendimento. E continuou Kamikubo: ao entendimento você chega através da utilização dos mecanismos lógicos da mente, tais como associação, dedução, indução, memória, etc. Mas quando chegou ao entendimento, ainda falta um meio caminho a percorrer, no qual prevalecem outros referenciais. Agora você vai entrar no caminho no qual existe a provisoriedade, a incerteza, a ambiguidade, as ambições humanas, as paixões, a inveja, orgulho, desejo, etc. E para poder chegar a esse convencimento, é necessário você partir para esta segunda parte, que se consegue apenas através da capacidade de formar um bom vínculo com a pessoa com quem você vai a construir essa mudança. Portanto, o convencimento é quase que uma arte. E eu, Milton, percebi de que não estava preparado para convencer. E creio que são poucas, e somos poucas as pessoas que temos essa extraordinária habilidade. Não podemos afirmar que podemos convencer a toda hora aos nossos semelhantes. Então nós temos que fazer um esforço para investir muito no vínculo e que esse vínculo possa favorecer o insight que leve a outro a se convencer. Convencendo-se, é mais provável que a pessoa se disponha à mudança. Agora, esse é um trabalho que se faz com a pessoa que vai liderar a mudança dentro da empresa. Ela tem primeiro ser convencida e depois ela vai multiplicar essa sensação para os demais grupos? Isso seria o ideal, mas evidentemente que esta condição de aprender essa habilidade de convencer requer um esforço muito grande dessa pessoa que lidera esse grupo, especialmente se ele vem de uma área de formação técnica ou formação de ciências exatas objetivas. Então é provável que essa pessoa precise um coaching
una posibilidad de ser ayudado en esa tarea de convencimiento para ir desenvolviendo su habilidad en la creación de vínculos diferentes, no apenas vínculos de, digamos así, vínculos de consecuciones a través de estímulos y respuestas, de recompensas y punições, y sí vínculos de confiança. Quer dizer, convencimento, confiança, todas essas palavras, todos esses conceitos se misturam nesse trabalho que trata da mudança dentro da corporação. E da mudança pessoal. E da mudança pessoal. Sim, senhor. Bom, toda mudança é difícil, porque isso é um lugar comum ou isso é uma realidade? No meu parecer, o tipo de mudança é o que vai definir se é difícil ou não. Talvez mudar de carro não seja muito difícil, se você tem o dinheiro para comprá-lo. Agora, mudar de postura com respeito à esposa, mudar de postura com respeito aos filhos, mudar de postura frente ao chefe, frente à empresa, seguramente é mais difícil porque envolve você questionar paradigmas firmemente estabelecidos e que se afirmam em um conteúdo afetivo na sua alma. E é por isso que toda mudança acaba gerando algum tipo de resistência. É muito comum dentro de empresa, quando se propõe alguma coisa, aliás, dentro de pequenos grupos de trabalho, quando se propõe alguma coisa, as pessoas ficam olhando para você com um certo olhar de reprovação, preferindo, deixa assim que o time está ganhando. Você tem razão. Eu lhe diria que a palavra que usou, resistência, foi proposta dentro da teoria psicanalítica como um mecanismo defensivo. As mudanças nos inspiram medo. Medo de abandonar o conhecido. Desde uma perspectiva psicológica, elas vêm desde de umas fases muito primitivas de nossa história. Quem sabe, alguns pensadores imaginam que desde o próprio nascimento, que significa uma das maiores mudanças de nossa vida. Sair do útero, onde se sente protegido, onde se sente sem necessidade de prever nada, para entrar em um mundo que não é tão assim ameno, às vezes é mais hostil e competitivo. Então, essa situação de mudança se repete e a mudança gera medo. O medo traz dor e o mecanismo da mente cria defesas contra essa dor. Essas defesas não são patológicas, não são negativas, desde que tenham uma proporção adequada. Quando elas exageram é que passam a ser patológicas. Mas se defender pode ser algo bom. Por exemplo, existem resistências que são boas. Resistir a una postura dictatorial, resistir a una postura insensata, resistir a algo que no está de acuerdo con la realidad, resistir a una postura de arrogancia, de prepotencia, que puede prejudicar un grupo, es una resistencia boa. Resiste-se mais por convicção ou por medo mesmo? E se você está falando da resistência, como você mencionou, Milton, eu te diria que ela parte de uma perspectiva inconsciente, portanto não é por convicção. Parte de um mecanismo não controlado, que surge como uma defesa para evitar se machucar. Assim como quando você atravessa a rua e escuta um buzinhaço, então você dá um pulo para trás para não ser atropelado. Professor Hector Elizondo, como é que a gente faz com que a pessoa, em vez de ter medo, tenha prazer pela mudança? Bom, eu não conheço um método de fazer prazer, mas a pessoa pode fazer como, digamos, um prazer, chamemos um prazer como pode trazer uma gulosina ou alguma coisa desse tipo. Mas ela pode perder um pouco o medo da mudança e se dar conta de que é a mudança precisamente que vai ajudar a crescer. Mas a sua resposta se poderia conduzir dizendo de que se você consegue que a pessoa tenha mais confiança em si própria e se conheça melhor, ela tem mais possibilidades de perder o medo à mudança. Isto por quê? Porque conhecendo-se melhor, ela vai saber que se perde esse ponto de apoio e ela tem competência, ela pode encontrar um outro ponto de apoio e continuar sua evolução. Como usar a força desses grupos resistentes dentro da corporação na reconstrução da própria empresa? Primeiro, é necessário transformar o grupo resistente, se dar conta que há uma resistência. Se falando em grupo resistente, me está dando a entender um grupo primitivo, um pensador que é Bion, que tem a ver com aquilo que eu apresentei no meu livro, tem uma proposta de dizer que um grupo se comporta como um indivíduo, que não é igual a ninguém do grupo, mas que é formado pela mentalidade de todos. É um indivíduo virtual, chamemos assim. Tá?
Esse indivíduo pode ser primitivo, quando o grupo é hostil, quando o grupo reage, quando o grupo tem resistências, como você disse, ou quando o grupo adopta posturas de ataque e de fuga, ou adopta posturas de dependência, etc. Então, este grupo, nesse momento, está em uma postura primitiva, igual que uma criança. Nenhum grupo, por mais que esteja formado por PhDs ou por pessoas com muita preparação, se une e deixa de passar por uma questão primitiva. Podem haver grupos primitivos, sim, formados por especialistas do mais alto nível, porque prevalecem entre eles disputas de inveja, disputas de quem que está no primeiro lugar, quem que é mais reconhecido que outro, etc. A evolução significa reconhecer que se é adulto e que há objetivos mais importantes que aquelas disputas internas de competição para conseguir, que é o objetivo grupal. Um objetivo que pode ter a ver com a organização, pode ter a ver com uma transformação social, pode ter a ver com um objetivo mais grandioso que o grupo possa ter. Com tudo que o senhor tem... Não respondi ainda. Por favor. Para poder fazer isso, então precisa-se uma liderança capaz de ajudar o grupo a enxergar que se está comportando como criança, para que o grupo, enxergando-se, possa decidir e transformar-se para poder actuar como adulto. Quer dizer, com tudo isso que o senhor está dizendo, fica claro o seguinte: não existe evolução sem conflito? Não, no meu parecer não existe. De isso tenho uma experiência pessoal bastante confirmatória disso que está afirmando. Agora, como nós vamos preparar as empresas, então, os chefes, os líderes atuais, para esse momento de conflito? Porque eles têm que estar capacitados e habilitados para tais situações. Eu afirmaria que o trabalho de coaching, que significa se conhecer melhor e excluir os conflitos, ou pelo menos entender melhor os conflitos pessoais, entender melhor os pontos que estão comprometidos na minha própria história, na de cada um de nós, aqueles pontos que me levam a actuar emocionalmente e não racionalmente, é um bom começo para poder ajudar a esses líderes a transformar os grupos em grupos de trabalho, grupos de pressupostos básicos, que são os grupos primitivos, em grupos de trabalho. Em algumas situações, quando se tem ou uma resistência ou dificuldades para fazer com que essa evolução continue ocorrendo, ou dependendo do nível do conflito, vai chegar ao ponto, inclusive, de se mudar o corpo de funcionários, se for o caso? Veja, não é a minha experiência. Às vezes as pessoas partem para isso como quem tenta por acerto e erro. Tá? Normalmente o corpo de funcionários não é muito diferente de outro corpo de funcionários. Eles são pessoas. O que talvez não foi encontrado, quais que são os pressupostos que estão prevalecendo nesse grupo e como tratá-los. Não quero dizer que em todos os grupos se consigam os mesmos resultados, porque não existe uma forma de assegurar isto. É aleatório, depende de muitas circunstâncias, é episódico também. Mas eu tenho a percepção que é muito melhor começar a entender melhor o grupo antes de dizer que ele não funciona. Quando era engenheiro, podia partir para essa suposição. Quando minha perspectiva era só de engenharia, podia dizer, não, esse grupo não tem condições. Depois eu me fui dando conta que a solução não era do grupo, era minha. Era eu que não tinha condições de convencer. Interessante isso que o senhor está chamando a atenção, porque normalmente, não sei se normalmente, mas muitas vezes a gente acaba vendo dentro de grupos, dentro de corporações, a mudança de funcionários, porque olha, eles não se adaptavam a este momento que nós estávamos buscando. O senhor está dizendo que muitas vezes a mudança acontece muito mais por incompetência de quem está gerindo aquele processo do que pelas demais pessoas que faziam parte dele, do que dos próprios funcionários? Eu não diria incompetência, Milton, diria que acontece por consequência, não incompetência, porque a área da qual nós estamos falando exige que essas pessoas que estejam gerindo, elas também tenham sido preparadas para poder entender essa dimensão mais profunda da alma humana, e elas não estão preparadas, então elas só podem dar essa resposta. Eu não usaria a palavra incompetência, usaria sim a palavra das ações desses grupos que tentam de uma maneira mágica que substituir um e outro, a coisa vai dar certo. Quando você faz isso, está afirmando, o problema está com eles e não comigo. E o problema que eu percebi quando saí do Japão e me dei conta de que tinha que estudar psicologia, é que o problema não era da pele para fora, como a maior parte de meus colegas imaginava, e sim da pele para dentro. Aqui o professor me fez dar conta que eu não sabia convencer. O senhor hoje sabe convencer? Não sei se sei convencer, mas eu tenho mais condições das que tinha antes.
Bom, mas dentro Pelo da menos empresa... estou convencendo você a continuar com a entrevista. Bom, sem dúvida, isso sem dúvida é convencendo o nosso ouvinte a acompanhar a nossa entrevista. E isso já é um grande mérito, não tenha dúvida, até porque é bastante exigente também o nosso ouvinte. Agora, professor Hector Elizondo, nós estamos falando aqui dessa questão psicológica e muitas vezes as empresas passam por conflitos pessoais muito grandes, porque são empresas familiares. O senhor tem experiência nessa área. Os conflitos de mudança dentro das empresas familiares são muito mais significativos, muito mais profundos, complexos do que nas empresas que hoje já não têm o domínio da família? É claro, Milton, você tem uma boa intuição ao falar assim. Evidentemente que uma empresa, seja qual for, ela tem desde já que lidar com uma grande complexidade de variáveis econômicas, estratégicas, financeiras, de todo tipo, inclusive de pessoas, RH e demais. Quando você, além disso, inclui a perspectiva da família, você coloca uma complicação muito maior, você exponencia a complicação, porque a família traz junto consigo valores afetivos e questões afetivas que, sem dúvida, criam conflitos inevitavelmente. E como é que se faz esse trabalho e se desenvolve essa ação dentro das famílias? Começa por onde? Bom, eu não quero dar a entender, Milton, de que se você, vai a aplicar alguma técnica ou alguma tática dentro de uma família, você vai resolver os problemas. Você não vai fazer isso e isso não é garantido, ninguém pode assegurar isso. Mas o fato de você facilitar diálogo dentro de uma família, de coisas que normalmente não são faladas, por dificuldade, por temor, por receio, por culpas, às vezes por ressentimentos que ficaram no passado e a outra pessoa nem sabe que provocou algum desentendimento. Se você dá a chance de que isso possa ser falado em um ambiente controlado, sem culpas, que é o mais nefasto, não é, dentro da questão familiar, é possível de que se abra espaço para um novo diálogo dentro dessa família. E esse novo diálogo pode ou não trazer uma perspectiva de crescimento. Por que pode ou não? Porque mesmo havendo a percepção do que aconteceu, pode ser que as forças emocionais sejam tão potentes que não consigam se submeter à realidade que a empresa está vivendo. Ou seja, nós estamos falando aqui, quando falamos desses conflitos familiares, que não são conflitos necessariamente dentro da área empresarial. São conflitos dentro da própria família, do dia a dia, do cotidiano de uma família, como toda família pode ter, e que aí, levado para dentro da empresa, vai gerar uma situação ainda mais complexa. Exatamente, Milton. E aí retomar isso é fundamental para que se consiga fazer essa mudança realmente ser uma evolução. Eu creio que há dois aspectos no que está perguntando. Um é a evolução, que é o que nós estamos pretendendo ao falar no mundo corporativo. Mas antes que a evolução, eu creio de que esta perspectiva favorece a qualidade de vida. A qualidade de vida na família, da empresa e dos funcionários que não são da família. Isto traz um pouco de uma perspectiva de espaço para pensar diferente. O conflito, quando não é resolvido, ele ataca a possibilidade de pensar. E é somente a possibilidade de pensar que garante o futuro e o crescimento da organização. Por origem, boa parte das nossas empresas aqui no Brasil, e o mundo não é muito diferente disso, são empresas familiares. Mas hoje, dada a dinâmica, dado o conhecimento que se tem do mundo corporativo, ainda há sentido para as empresas familiares ou cada vez mais elas terão de deixar de ser familiares para continuar sobrevivendo nesse mercado? Veja, essa pergunta que você faz não está dentro de minha visão de futuro. Não posso lhe responder com precisão, posso lhe dar minha opinião pessoal. Não tenho fundamentos científicos para responder a isso. Talvez existam pesquisadores que analisem com maior profundidade esse fenômeno. Na minha perspectiva pessoal e pela minha percepção de família, elas vão ter um longo desempenho, uma longa atuação em todo o nosso futuro. Eu lhe diria cada vez mais. Porque existem soluções como essas que são apresentadas da abertura de diálogo, rediscussão, Sim, enfim. senhor. É muito possível tratar esses conflitos todos sem que prejudique o resultado da empresa. Pelo contrário. Eu diria que o resultado da empresa fica prejudicado permanentemente pelo conflito. A empresa seguramente vai pagar um preço, e está pagando.
a possibilidade de diálogo pode reduzir esse preço, fazendo que prevaleça uma outra capacidade de pensar, uma outra capacidade de elaborar culpas, ressentimentos e, aparentemente, injustiças afetivas. Professor Elizondo, hoje nós temos aí a chegada de novas gerações a todo momento dentro do mercado de trabalho, uma geração que tem uma experiência muito diferente daquela de 30, 40 anos atrás, voltada para as novas tecnologias, parece estar sempre pronta para mudança ou querendo mudar e fazer coisas diferentes, pelo menos é a ideia que se faz, a caricatura que se faz dessa geração. A presença de muitos jovens com essas características, ela ajuda num processo de mudança de empresa ou a inexperiência deles acaba sendo um ponto de preocupação? Eu estaria mais preocupado com a inexperiência de quienes comandam os jovens. A inexperiência de quienes de quem comandam comanda a esses esses jovens jovens, para lidar com eles. Agora, A inexperiência desde a perspectiva empresarial, a perspectiva administrativa. Não é? quer dizer, o problema é a inexperiência na relação com esses Sim, jovens, na que têm criação. uma cabeça diferente, um olhar diferente? E a questão que você traz, Milton, não vem sozinha. Não há somente uma cabeça e um olhar diferente. Há uma relação afetiva que está no meio. E que por mais que nós queramos pensar separadamente, isto não é possível. Junto com o pensamento diferente, vem uma proposta, às vezes, de desafio, às vezes de questionamento, às vezes de uma constatação de um declínio dos fundadores. E então existe aí um diálogo, uma resposta do fundador que é ambígua. Por um lado, venham, estão as portas abertas. Nós queremos sangue nova, queremos que os jovens pensem e constituam essa empresa que foi criada e feita até para vocês. Internamente ele pensa, isso também significa o meu declínio e afastamento. E nesta idade que eu tenho, quem sabe eu não consiga, se sair daqui, fazer outra obra tão grande como esta que eu fiz. E aí entra, mais uma vez, o seu papel de tentar abrir o diálogo entre esses diferentes, supostamente diferentes? Quando me é permitido esse espaço, eu faço isso mesmo. E é possível, se tem resultados já comprovados e demonstrando que é possível. E eu digo isso porque fica muito claro nesse mundo corporativo que a gente discute aqui na CBN toda a semana, que há cada vez mais uma preocupação das pessoas em relação à chegada dessas novas gerações, por entenderem que há uma diferença muito grande de pensamentos. E aí eu lhe pergunto, a abertura de diálogo, da maneira como o senhor está propondo, já mostrou resultados positivos? Em algumas organizações, sim. Em outras, apesar de tudo isso, não houve um benefício para a própria organização e sim para o grupo de jovens ou para o grupo dos fundadores. Não é? Mas não pudo haver essa integração porque às vezes existem questões próprias da família que são muito difíceis de resolver mesmo com o diálogo. O que o senhor define como mudança catastrófica? Que é o título do livro, não é? Talvez lhe tenha chamado a atenção o tema, não é? Meio dramático. É bastante dramático, né? Veja, Milton... Mas depois a gente vai lendo o livro e vai descobrindo que não é tão dramático assim. Ao contrário, não? O drama é que a gente possa não passar por ela. Não passar por essa mudança catastrófica. Por isso que eu faço questão que o senhor nos explique o que é a mudança catastrófica. Quando eu comecei o meu caminho, eu me afirmei na perspectiva de Deming. Deming é o, digamos, o grande referencial na área da qualidade. Mas quando eu comecei, depois de conhecer aquele professor a estudar psicologia, busquei outros referenciais para encontrar coincidências. E o que encontrei é o Bion. Bion é um psicanalista, era um psicanalista, e eu encontrei uma grande coincidência entre duas perspectivas. A de Deming, que falava em saber profundo. Deming é conhecido mais pelos 14 princípios que ele expõe. Mas ele também tem uma proposta muito interessante que chama Saber Profundo, que integra 4 perspectivas do pensamento, que é sistemas, variabilidade, teoria do conhecimento e psicologia. E Bion tem uma perspectiva que chama-se capacidade positiva e negativa. Ambas são muito coincidentes, como está explicado no meu livro. Mas Bion que traz à tona a questão da mudança catastrófica. A mudança catastrófica, na perspectiva de Bion, ela não significa necessariamente uma catástrofe, como hoje a conhecemos. Por exemplo, um terremoto, uma guerra, ou, sei lá, um desastre aéreo, alguma coisa dessas, nós entendemos como catástrofe.
Dion traz essa palavra do antigo teatro grego, que não tinha, quando se apresentava, não tinha cenário, ele tinha apenas uma concha acústica, os artistas falavam, os atores e as atrizes, o público via na escadaria deles. Acontece que essa tal da cena era representada por uma figura que chamava-se coro, e o coro, então, antes que os artistas entrassem, antes que os atores entrassem, entrava o coro e recitava, cantava a cena para o público, descrevia a cena. Por exemplo, agora o rei e a rainha estão no meio do campo, o rei desceu do cavalo, estão perto de um rio, estão conversando. Esse canto da cena chamava-se estrofe. Quando o coro terminava de declarar, de relatar ou cantar a estrofe, se retirava e os atores, o rei e a rainha, falavam um frente ao outro e o público se imaginava naquela situação. Quando concluía essa cena, os atores se retiravam, o coro entrava e cantava uma nova estrofe, a catástrofe, que é uma nova situação. Por exemplo, agora a próxima cena vai acontecer na sala de jantar do Palácio Real. Então, esta catástrofe não é outra coisa que a mudança da cena, que, como você falou ao princípio, para nós é uma mudança, nos assusta muito e por isso usamos a palavra catástrofe para pensar algo terrível, mas mudar a minha perspectiva de vida. Não existe mudança sem catástrofe. Eu diria que sim. Existem dois tipos de perspectivas, Milton. Uma mudança e uma transformação. Uma mudança, tal qual é mencionada, como você disse, na empresa, fazendo determinações que você falou, decretos, não é? Ela vai funcionar através de estímulos externos. Por exemplo, você é obrigado a mudar, porque se não mudar, vai sofrer uma punição. Poderá perder o emprego ou poderá ser castigado. Agora, se você mudar, vai ter um prêmio. Então, todos estes estímulos externos vão fazer que você se disponha a mudar, porque senão não é sensato, você vai sofrer. O que acontece se desaparecer o estímulo externo? Então, essa mudança está apoiada no fazer. Eu vou fazer, porque há uma obrigação externa. Mas se a obrigação externa desaparecer, você volta normalmente à sua condição de conforto e a mudança vai a se reabsorver, vai desaparecer. Então, a mudança proposta a partir do fazer, que é aquela de decreto, é uma mudança que não é de longo tempo. Agora, a transformação não se apoia no fazer, e sim no ser. Ou seja, aquilo que vou fazer surge de dentro de mim. E não preciso questões externas para me levarem a fazer uma coisa ou fazer outra. Seja qual for o ambiente externo, eu vou actuar de acordo com o que eu percebo dentro de minhas convicções, de minha leitura da realidade, de meu juízo, de meu estudo, de minha própria reflexão. Esta é a mudança catastrófica. Parte de uma perfeita convicção de quem que eu sou, de que coisas fez erradas, que caminhos escolhi errados, de que forma eu posso fazer diferente. E aí entra a ideia do convencimento. Aí entra a ideia do convencimento. Evidentemente, o convencimento tem muito a ver com uma possibilidade de você aceitar coisas que são muito difíceis para você. E esse aceitar coisas tem que partir de uma mão, entre aspas, amiga. Professor, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado pelas suas palavras e até uma nova oportunidade. Quem agradece sou eu. Muito obrigado a você e obrigado aos seus ouvintes. Professor Héctor Rafael Elizondo, engenheiro, psicólogo, consultor de empresas e autor do livro Mudança Sem Catástrofe ou Catástrofe Sem Mudanças, liderando pessoas para o processo de mudança, lançado pela Uninove e Casa do Psicólogo. Foi o nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que nos acompanha, muito obrigado. Até uma próxima.